Nasci na Coreia do Sul e sempre quis ser um idol desde criança. Por sorte, uma das maiores agências de talentos estava secretamente recrutando pessoas para formar um grupo misto que falasse inglês, com o objetivo de competir com os grupos da nova geração como Stray Kids e New Jeans. Eu sempre fui fã dos grupos mais antigos. A minha mãe, ela era apaixonada por grupos da velha guarda, como Big Bang e Girl Generation. Então, eles sempre estavam passando na TV quando eu era pequeno. BTS, Blackpink e até o próprio Psy e sua obra-prima Gangnam Style. Eu cresci nos Estados Unidos completamente obcecado por eles. Quando nos mudamos pra cá, comecei a fazer aulas de dança toda semana para me aprimorar. Depois de terminar o ensino médio, planejei me mudar para a Coreia para morar com os parentes. Se as coisas não dessem certo, eu voltaria para os Estados Unidos. Agora, aos 25 anos, e eu sei que a cidade é considerada velha demais para um idol, eu não faço a mínima ideia de como eu consegui chegar aqui. Bom, eu fiz a audição porque era o meu sonho, mas, para ser sincero, eu não esperava que fosse dar em nada. Quero dizer, meu canto e minha dança eram medianos, e eu mal atendia aos padrões de beleza. Me lembro que a audição foi cruel. Os jurados, eles eram muito diretos. Eles não estavam avaliando as pessoas. Eles estavam humilhando. Esse é gordo. Nojento. Esse Leighton tá achando que é quem? Porco. Nossa, completamente horrível. Eu pensei em desistir 2 vezes, porém, de alguma forma, meu grupo passou sem nem precisar se apresentar. Éramos 4 pessoas. Felizmente, todos na mesma faixa etária, entre o começo e a metade dos 20 anos. Vou trocar os nomes por causa dos contratos de confidencialidade. Tínhamos o Min. Min era um cantor animado da Tailândia. Ele era apaixonado por animais. O rolo da câmera dele era só fotos do cachorro que ficou na casa dele. Min era um cara muito gentil. Jay, o mais novo, um britânico mal-humorado que trouxe um livro para ler enquanto esperávamos. No começo eu achei que ele fosse um babaca, especialmente porque ignorava qualquer tentativa de conversar, afastando as pessoas com um olhar completamente desconfortável. Mas na verdade ele só era extremamente desajeitado. Quando finalmente começou a falar, Jay sem querer me fez rir. O jeito dele puxar assunto comigo foi engraçado. Ele simplesmente chegou e disse: "Eu não saio do quarto desde que me formei na faculdade. Ainda me pergunto o que eu tô fazendo aqui." Eu ri, mas ele parecia bem sério. Depois começou a falar sem parar sobre League of Legends. Eu não fazia ideia do que era, mas dava pra ver que ele era fissurado naquilo. Por último, tinha a Winnie, uma modelo australiana que chegou atrasada, mas por causa da aparência dela, era ela quem recebia pedidos de desculpa. Vi homens adultos insistindo em segurar a mão dela, dizendo o quanto ela era linda. Winnie tinha aquela expressão de quem está sempre de cara fechada, então eu fiquei na minha. Mas quando ela veio se apresentar, eu simplesmente não consegui parar de conversar com ela. Ela falava como se estivesse acelerada, mas isso era o que tornava ela tão cativante. Winnie nem percebia que a sala inteira estava olhando para ela, e só para ela. Min, ele parecia interessado nela. Os dois logo se entrosaram. Jay acenou para ela e até ofereceu seu lugar, já que não havia mais cadeiras. Sabe, eu fico pensando nisso até hoje. Será que foi o destino que nos fez nos encontrar antes? Sei lá. Havia cerca de 200 pessoas fazendo audição, e no fim, só nós 4 passamos. Não era como se tivéssemos contatos, porque eu vinha de uma família relativamente pobre. Min e Jay trabalhavam num período para sobreviver, e o Winnie andava por aí com buracos nos sapatos. Todos nós éramos, e ainda somos, desconhecidos. Eu fiquei remoendo isso na minha cabeça. Como conseguimos passar? O que nos tornava melhores que os outros? E a resposta era simples: a aparência. A Coreia é obcecada por beleza. Eles não viram nosso talento. Na real, acho que nem estavam procurando talento. Eles viram rostos que poderiam vender e lucrar em cima. Na época eu não reclamei, foi um elogio. Quem não gosta de ser chamado de bonito, né? Jay, eu admito, o cara era bonitão. O sotaque dele era a cereja do bolo. Min, ele tinha aquele charme juvenil e um rosto de bebê. Rosto que eu sabia que vendia bem. Winnie nem precisava de explicação. Sempre que nós 4 entrávamos em um lugar, todos os olhares iam direto para ela. Nossa aparência já tinha nos garantido a vaga, e eu demorei um tempo para acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Só caiu a ficha quando começamos o treinamento. E como trainer, aprendi rápido que a comida simplesmente não existia.
No começo eu achei que fosse só fast food que era proibido, o que fazia sentido até certo ponto. Grandes doses de açúcar e gordura é o que te torna redondo, nas palavras deles. Minha mãe enviou um pacote enorme cheio de salgadinhos e doce para divertir-nos, mas nossa empresária fez questão de jogar tudo fora na nossa frente. E quando eu digo jogar fora, não foi só colocar o lixo ou confiscar. Ela despejou tudo na lata de lixo e colocou fogo. Não, eu não estou brincando. No meu primeiro mês como trainer, eu perdi a conta de quantas vezes arrancaram a comida da minha mão. E nem era porcaria. Eu estava comendo cenouras e talos de aipo para me manter em pé e do nada alguém pegava o meu saquinho e jogava no lixo. Depois disso, eu era obrigado a fazer 100 flexões. Não era só comigo. Jay cometeu o erro de comer uma barra de chocolate. Até hoje não sei de onde ele conseguiu aquilo. O cara deu uma única mordida antes de engasgar com o resto. Sob o pretexto de ele está engasgando, arrancaram a barra da mão dele. Até hoje eu não sei se foi por falta de mastigação ou se os deuses do K-pop decidiram puni-lo. Ele até pegou o chocolate de volta depois que ele derreteu e endureceu de novo no bolso do nosso instrutor de dança, ficando completamente impossível de comer. Dividíamos um apartamento e a geladeira estava sempre vazia. Quando Min tentou fazer as compras, foi parado no meio da rua. Chegou a um ponto em que tivemos que bolar um plano porque a falta de comida estava ficando insuportável. E por insuportável, quero dizer que, se não conseguíssemos algo para nos sustentar, íamos enlouquecer de vez. Eu já estava irritado o tempo todo. Não conseguia me concentrar nos treinos porque só pensava em comida. Jay, que sempre teve o pavio curto, estava ainda mais explosivo, brigando com 2 instrutores de dança. Ele nunca foi desse jeito, mas o cara não comia direito fazia dias. Dava para entender. Convenientemente, os treinos passavam direto pelo horário do almoço, e a única coisa que nos davam era uma salada murcha com um total de 3 folhas de alface. Não tinha carboidratos nem vegetais de verdade, nem molho, nem nada que pelo menos sustentasse até o jantar. Então, eu tive uma ideia. Eu dirigi por meia hora numa direção aleatória para despistar a gerência. O plano era comprar o máximo de comida possível e esconder tudo em um compartimento secreto que só nós sabíamos o código. Eu não estou falando de doces, salgadinhos ou porcarias que fariam mal para a nossa saúde. Falo de refeições caseiras de verdade, algo que pudesse nos manter vivos. Mas no instante que saí do carro em frente ao mercadinho comunitário, meu gerente já estava lá me esperando. Ele foi gentil me oferecendo uma barra de chocolate, como se eu fosse uma criança, mas logo me empurrou para dentro do carro dele e, sem nem tentar disfarçar, trancou a porta. Segundo ele, os superiores, éramos considerados o grupo mais visualmente cativante. Min era alto e atlético com traços esculpidos à perfeição. Jay tinha uma mandíbula impecável que atraía olhares sem esforços. Winnie, seu corpo foi descrito como uma oportunidade única na vida. Já eu, disseram que eram meus olhos que me venderam. Eu podia entreter uma multidão apenas olhando para ela. Conseguia prender a atenção de um estádio inteiro. Comer significava ganhar peso, e ganhar peso significava fracassar. Ainda assim, nada do que eles diziam impedia a gente de comer, sempre que surgia uma chance. Acordar todo santo dia de estômago vazio, se arrastar até o treino e comer 3 folhas de alface estava acabando com a gente. Começamos a brigar por qualquer besteira. Min quase me matou porque eu usei o sabonete líquido dele sem querer. Jay e Winnie discutiram feio sobre quem ia dormir no sofá-cama depois de um treino de 16 horas seguidas com apenas um intervalo de 5 minutos. Min e Jay brigavam por coisas completamente idiotas. Eu acabei surtando com a Winnie porque ela usou a minha escova de dentes. 6 meses depois, Winnie tentou desistir. Eu não aguento mais. Ela desabou na nossa frente uma manhã. A gente era a única rede de apoio dela. Eu a abracei e os meninos entraram junto, nos encolhendo um casulo reconfortante. A Coreia chamava Winnie de linda, saudável, radiante. Eu tinha outra palavra para isso. Quando ela tentou sair do treino, foi gentilmente contida, e quando pediu para comer algo, além da maldita salada, nosso gerente cedeu e trouxe uma tigela minúscula de arroz. Winnie devorou aquilo como um animal. Nós ficamos olhando famintos. Eu estava exausto, com fome o tempo inteiro e perdendo a noção da realidade, e sinceramente não me arrependeria se tivesse arrancado a tigela das mãos dela e comido tudo sozinho. Os treinos estavam ficando cada vez mais pesados, e a nossa sanidade estava indo para o ralo. Parecia que estávamos entrando em um cenário de Senhor das Moscas. Havia uma regra rígida contra qualquer tipo de intimidade entre os membros do grupo.
Mas certa noite, às 3 da manhã, topei com os outros 3 juntos no sofá, em uma cena estranhamente íntima. Exausto e provavelmente alucinando de fome, eu não pensei muito naquilo. No dia seguinte, depois de mais um treino insano de 15 horas, desabei no sofá com eles, e bem, uma coisa levou a outra. Eu acabei me juntando. Conversamos sobre isso depois e concordamos que, bem, foi bom, mas sabíamos que não dava para continuar com algo assim enquanto ainda éramos trainers. Chegou um ponto em que as palavras do gerente nem faziam mais sentido para mim. Eu acordava às 5 da manhã, depois de 3 horas de sono, treinava coreografias até meu corpo não aguentar mais, e os meus pensamentos eles eram totalmente reduzidos a pó. Mas sempre tinha um único objetivo em mente: se tornar um idol. Um dia fui parado na rua por uma senhora gentil que me disse que eu era bonito. Ela me abraçou e me deu 2 barrinhas de granola. Eu comi a primeira tão rápido que eu nem senti o gosto. Guardei a outra para dividir com os outros. Eu tentei dividir, mas meus amigos mal estavam conscientes depois de termos sido forçados a repetir coreografias 26 vezes porque Jay tropeçou. Não era que ele dançava mal, era só que estava completamente exausto. Todos nós estávamos. Quando mostrei a comida, mal reagiram. Eu não esperava que os superiores entrassem na sala de treino justo quando eu estava partindo a barrinha e oferecendo pedaços. O gerente, felizmente, não arrancou nada da minha mão. Então, eu fiz questão de comer aquela porcaria bem na cara dele. Mas como castigo, ele estendeu o treino em mais 3 horas. Eu não era o único no limite. Min estava cada dia mais pálido por conta da falta de sono, e de alguma forma, isso era culpa dele. Após isso, Min nem comia mais a salada. Enquanto a gente mastigava nossas 3 míseras folhas de alface, ele ia para a academia. Nas palavras dele, vou queimar todas essas calorias. A pergunta é, quais calorias? Mas de alguma forma essa dieta absurda deu certo. Nosso debut estava marcado, não para o público ainda, mas para os figurões da indústria. Na noite anterior, decidimos nos dar um presente: McDonald's. Fomos quando nosso empresário saiu para jantar. Pela primeira vez ele não estava nos vigiando, e nem sua equipe de segurança. Naquele dia eu comi 2 cheeseburgers triplos e 3 porções de batata frita. O Winnie devorou 4 hambúrgueres, eu não sei como, e também bebeu 2 refrigerantes. Os caras hesitaram no começo, mas assim que começaram a comer, não conseguiram parar. Eu nunca os tinha visto tão felizes, e naquele momento eu me senti uma pessoa normal de novo. Depois pegamos algumas bebidas e petiscos, sempre olhando por cima do ombro, checando se alguém estava nos seguindo. Não estavam. Então, quando voltamos para o apartamento, nos jogamos nos refrigerantes e salgadinhos. Eu fui dormir feliz e satisfeito pela primeira vez em meses. É impressionante como uma refeição de verdade pode mudar tudo. Porém, fui acordado algumas horas depois por um barulho horrível de alguém vomitando. Jay. Não era algo incomum. Treinando para virar idol, era normal ouvir alguém vomitando de madrugada. Muitos faziam isso de propósito e depois se livravam das evidências. Foi o que achei que estava acontecendo. Mas então, eu ouvi ele chorando, os soluços ecoando pelo corredor. Depois de um tempo sentado na cama, ainda meio grogue, sentindo uma dor aguda no estômago, Winnie entrou cambaleando no meu quarto, completamente histérica. "É o Jay!" Ela gritou. A luz fraca do abajur no seu rosto parecia meio que deixando ela pálida e doente. "Tem alguma coisa errada com ele!" Ouvi Min engasgar no corredor. A tosse rapidamente virou vômito. Intoxicação alimentar? Pensei, sentindo meu próprio estômago se revirar. Um gosto podre subiu pela minha garganta. Só podia ser o fast food que a gente comeu. Droga, aqueles hambúrgueres. Eles tinham um gosto estranho, mas eu achei que fosse só o molho. Eu não consegui chegar ao banheiro. Caí de joelhos e vomitei nas mãos. O que quer que fosse, não estava certo. A dor no meu corpo era insuportável, como se meus músculos tivessem travado. Respirar doía. As próximas 24 horas foram um pesadelo. Eu corria entre o quarto e o banheiro trombando nos outros, como um desenho animado desastroso. Nada ficava no meu estômago. Água voltava, chá com mel, isotônico, até remédio para enjoo. Tudo saía de novo. Eu estava delirando, sentindo calor e frio ao mesmo tempo, até que parei de sentir qualquer coisa. Desmaiei no chão do banheiro com as pernas enroscadas na de Min. Ele murmurava algo sobre um processo judicial dizendo que aqueles hambúrgueres tinham ferrado a gente.
e em algum momento entrei no chuveiro para tentar esfriar o corpo, mas estava quente demais, depois frio demais, depois queimando a minha pele. Eu sentia como se ela estivesse derretendo, o meu sangue fervendo, meu cérebro completamente se desfazendo. Era como se eu estivesse pegando fogo. Lembro-me de tropeçar nas pernas esticadas de mim antes de cair e ouvir o seu sussurro fraco arrastado. Processo. Caí na cama, meu corpo se contorcendo. Não parecia um vírus, nem uma intoxicação comum. Eu estava sentado, meio consciente, quando espirrei algo na mão. Algo escuro e vermelho. Eu não lembrava de ter comido nada vermelho. Olhei para os pedaços gosmentos e carmesins escorrendo entre os meus dedos. Aquilo não era comida. Eu já tinha vomitado tudo que tinha no estômago. Isso era quente demais. Era grosso, brilhante. Manchava minhas mãos. Tudo. Quero que você coloque tudo pra fora, Sung. A voz veio de trás de mim. Tinha algo ali. Eu via sua sombra grotesca e disforme. Eu senti seus dedos úmidos e pegajosos massageando minhas costas. Você quer ser um idol? A coisa sussurrou, sua língua escorregando e lambendo meu pescoço. Está com fome. Ele quer comer. Ele quer se banquetear. A voz virou um rosnado monstruoso. Eu senti a saliva quente pingando no meu ombro. Você vai alimentá-lo. Eu não faço ideia do porquê, mas eu gritei. Sim! Os outros repetiram um grito. Sim! Você não precisa comer. Você precisa alimentar ele. Eu me peguei recitando suas palavras, os outros seguindo junto como um coro macabro. Não respiramos, não dormimos, não pensamos. Nós o alimentamos. Ele. Min estava jogado contra a parede, olhos vidrados, preso no que se derramava pelo quarto. Jay já não existia mais. Seu corpo tinha sido devorado pela massa vermelha e escorregadia que engoliu Winnie inteira. Parecia o interior de um corpo humano, sem pele. Mas eu já estava me arrastando para trás, vendo aquilo mastigar meus amigos, pedaços gosmentos os engolindo sem piedade. O hálito quente e úmido soprou contra minha nuca, e acho que, naquele momento, eu desisti. Apoiei a bochecha no chão frio do banheiro e me encolhi. Deixei aquilo se infiltrar pela porta, deslizar pela minha boca e nariz e invadir os meus pulmões e roubar todo o meu ar. Roubar a minha vontade de respirar. Eu não lembro de mais nada depois disso. Apenas acordei coberto de uma gosma morna endurecendo entre meus dedos. Tentei me mover, mas eu não conseguia. Meu corpo estava preso, contorcido de um jeito completamente estranho. Eu fiquei ali por horas, vendo o braço de Min romper a crosta endurecida de slime. Vi Jay, ou o que restava dele, preso em uma massa pulsante de carne. Eu não me sentia mais doente. Eu, realmente, não sentia mais nada. O puro cansaço e medo me levaram a um sono profundo. Min me acordou com um sorriso tímido, mas seus olhos estavam vazios. A luz do sol entrava pelas janelas e ele já estava vestido para o dia. Sonho maluco, né? Ele riu um pouco alto demais e correu de volta para o banheiro. Mas não foi um delírio febril. Se fosse, nós não teríamos compartilhado mesmo. Eu ainda podia ver as marcas no braço dele, onde aquilo o havia consumido da cabeça aos pés. Apontei para elas, e ele apenas deu de ombro sorrindo. Ah, relaxa, provavelmente eu dormi de um jeito estranho. Nenhum de nós queria dizer o óbvio. Aquelas marcas no braço dele eram dedos. Eu também tinha as minhas. Um médico veio ver o nosso grupo e nos diagnosticou com intoxicação alimentar. Mas eu tenho quase certeza de que intoxicação alimentar não causa mudanças significativas na sua aparência. Os garotos estavam de alguma forma mais bonitos, com traços tão perfeitos que pareciam surreais, como um reflexo distorcido em um espelho de parque de diversões. O rosto de Min tinha exatamente o visual de um bebê. O bebê que eles queriam que tivesse sido meticulosamente esculpido e moldado aos padrões da empresa. Jay tinha uma beleza surpreendente, uma beleza como a dele basicamente não devia existir. No entanto, nos idols existia uma beleza que é forçada, uma beleza fabricada,
ajustada nos mínimos detalhes não naturais, não normal. Jay já era bonito. Ele já atendia os padrões de beleza, então por que insistiram em transformá-lo nisso? Em alguém que eu mal reconhecia. Winnie estava magra demais, a ponto de parecer um reflexo fragmentado. Sua pele estava tão pálida, doentia, sem cor nenhuma. Meus olhos já não eram minha única característica marcante. Agora eu tinha um corpo que se movia com graça, permitindo que eu me dobrasse e encaixasse perfeitamente em qualquer coreografia. Eu tentei forçar um cupcake para dentro, mas coloquei tudo para fora. Tentei beber água para limpar a boca e vomitei de novo. Isso não tá acontecendo. Era o que eu repetia para mim mesmo. Não havia como meu corpo simplesmente rejeitar tudo. Macarrão, pão, refeições, miojo, refrigerante, nada ficava dentro de mim. Quando eu conseguia engolir alguma coisa, meu estômago logo se revoltava. E não eram só as aparências que haviam mudado. Os outros estavam agindo estranho, como se tivessem permanentemente drogados. As personalidades deles mudaram também. Jay passou de um cara meio desajeitado, com um sorriso amigável que eu aprendi a amar, para alguém que nem olharia para você se não estivesse no mesmo nível que ele. Min virou um pegador, saía pegando várias garotas. A cada 3 noites ele trazia uma. Mas sabe o que é estranho? Em nenhum momento eu vi ele saindo com a última. Tanto faz, talvez eu só estivesse dormindo. Eu fiquei no estúdio até tarde naquela noite e voltei para casa por volta da meia-noite. Quando empurrei a porta, Min e Jay estavam na cozinha. Winnie estava no sofá, provavelmente fazendo ego surfing. É uma prática de procurar o próprio nome na internet. Ela ainda não podia fazer isso publicamente, então passava o tempo rolando entre grupos de mensagem dos trainers, vendo o que estavam dizendo sobre ela. Ela me cumprimentou em voz baixa quando eu passei, os olhos ainda grudados na tela. Desde que nosso gerente finalmente nos devolveu os celulares, ela não largava o dela. Estava obcecada demais com as opiniões dos outros. Depois de ser nomeada o rosto do nosso grupo, Winnie queria garantir que continuasse sendo. Ei, Sean! Min gritou da cozinha. Jay estava sentado no balcão, balançando as pernas com os olhos fixos na panela. Quer ver o que eu tô cozinhando? Assenti curioso e me aproximei do que borbulhava na panela elétrica. Carne... Min se inclinou perto de mim e eu notei um borrão de molho de tomate em sua camisa. Cheira bem, né? Cheirava. Eu não conseguia conter o sorriso. Guisado de carne, imaginei. Havia bolinhos e vegetais para acompanhar. Todos nós sentamos para comer. E eu comi comida de verdade pela primeira vez em semanas. Estava perfeitamente macia e derretia na boca. E a melhor parte, eu não vomitei. Na verdade, eu ainda fiquei mais faminto. Tão faminto que decidi pegar as sobras quando os outros foram treinar. Minha boca estava salivando. Eu ainda podia sentir o gosto daquele ensopado. Era a melhor coisa que eu já havia comido. Nossa, quase como uma refeição nostálgica de infância, sabe? Eu queria mais, mas a geladeira estava vazia. Só algumas latas de cerveja e um queijo velho que consegui contrabandear através de um amigo. Tentei comer o queijo no sanduíche, mas acabei vomitando tudo. A única coisa que eu conseguia comer era o ensopado do Min. Meu raciocínio já estava comprometido, mas pensei, talvez ele esteja escondendo algo a mais no quarto dele. Mas então, eu não encontrei o guisado. Embaixo da cama dele, encontrei o que sobrou da garota que ele trouxe para casa. A cabeça decepada me encarava com olhos vazios e sem vida. As bordas serrilhadas do pescoço tinham marcas de serra. A carne irregular e crua. Partes do corpo estavam cuidadosamente embaladas em plástico. Sangue manchando a película transparente de vermelho escuro. Os membros estavam amarrados como carne de açougue. O cheiro era avassalador, me sufocando. Recuei tropeçando para fora do quarto e batendo a porta. Eu liguei para a polícia, mas a ligação caiu no meio da conversa. Toda vez que eu tento falar com o nosso gerente, ele corta conversas comigo, sempre com um "Ah, agora não, Sean." Ou "Isso pode esperar, não?" Bom, quando eu voltei ao quarto do Min, o corpo tinha desaparecido. Naquela noite, teve mais ensopado. Eu fiquei no meu quarto apesar da fome dilacerante. Agora, eu estou aterrorizado com todos eles. Min, Jay, Winnie e, acima de tudo, eu mesmo. Eu não sei o que vai acontecer.
Eu tô começando a ficar com fome de novo. E... eu não queria ter que fazer o mesmo que eles. Será que essa merda um dia vai acabar?